Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá, começando mais um Conectando Mentes Curiosas, direto do Web Summit Rio de Janeiro 2025. A gente vai começar uma série de podcasts aqui sobre inovação, direito, tecnologia, pessoas e muito mais. Hoje eu estou aqui acompanhada com dois convidados super especiais, então vou apresentar a minha parceira de PG, a Ana Paula Azevedo, que é uma das gestoras da nossa área de Direito do Consumidor, área civil do PG. Ana, muito obrigada por estar aqui nesse episódio comigo. Oi, gente, bom dia. Muito feliz por a gente estar aqui participando do Web Summit. Vai ter muita coisa bacana aí que nós vamos lançar no nosso podcast. Bom, e a gente trouxe um convidado super especial, que é o Andrei. Ele é da PowerBiz e ele vai contar um pouco pra gente. Andrei, primeiro eu quero te agradecer super. Eu sei que o evento é corrido, né? Que você deve estar aqui também com a cabeça, com 1000 coisas, olhando uma série de coisas que a gente vê nesse evento. A gente fica quase doido, né? Então, muito obrigada por topar conversar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Érica, eu que agradeço. Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês. É um imenso prazer estar aqui, meu terceiro Web Summit no Rio. E estar aqui gravando podcast com vocês é um imenso prazer. Obrigado pelo convite. Imagina. Então vamos lá, vamos contar aqui um pouco. Andrei, você estava me contando que você veio de uma outra empresa, né? Você tinha uma outra empresa, na verdade, se apaixonou por inteligência artificial já há algum tempo. Sim. E aí fundou a PowerBiz. Então conta pra gente essa sua paixão pela IA. Sim. E essa fundação da PowerBiz. O que a PowerBiz resolve? Qual é a questão? Tá bom. Fui CEO da Yaman Tecnologia pelos últimos 10 anos. E em 23, quando eu comecei a ter contato com a AI generativa, a inteligência artificial generativa, eu fiquei espantado. Eu falei, cara, esse negócio vai mudar o mundo. E uma coisa me chocou. Na época, a gente trabalhava com acessibilidade para cegos, todo mundo, normas WCAG para o digital, para as pessoas conseguirem acessar qualquer serviço tecnológico. E eu tinha um head dessa área, que ele é deficiente visual, inclusive, e eu peguei uma foto e eu falei para ele, testa o ChatGPT na época, testa e pede para ele fazer a descrição daquela foto. Ele falou naquele momento, ele falou, Andrei, parece que eu vou ter enxergar. Com a descrição, a riqueza de detalhes. E era uma foto de Gramado, que ele tinha acabado de voltar de férias. Ele não sabia o que ele tinha visto. E ninguém nunca faria uma descrição tão perfeita igual o ChatGPT fez na época. Isso, estou falando de 2 anos atrás. Ali me tocou, eu falei, cara, eu preciso mudar, preciso fazer algo diferente. E aí, fiz uma transição, deixei a presidência da Yaman, continuo sendo sócio lá, e fundei a PowerBiz, fiquei o ano passado construindo a plataforma, validando o modelo, que é um objetivo, que tem a plataforma com o objetivo de entregar inteligência artificial de uma forma prática para as companhias. Porque eu passei, inclusive 23, assim, pesquisando muito, estudando, era muito na estratosfera, as pessoas não conseguiam tangibilizar como é que você bota AI na prática. E a gente criou uma plataforma que você cria pessoas digitais para realizar trabalhos que humanos realizariam, mas 24/7. Acessando documentos, sem falar bobagem, então totalmente dentro dos trilhos. Então a gente leva eficiência operacional para as companhias, leva um melhor atendimento para o cliente 24/7, com ganho muito grande em custo principalmente. Tá? Então você consegue melhorar o atendimento ao cliente, que é um grande problema nas companhias, falta gente. Me perguntam, AI vai substituir? Não vai. A gente cansa de responder sim, isso. Eu também. Essa questão do 24/7 é uma coisa bem em voga hoje, né? É mesmo por causa dessa nova lei do SAC, que as empresas agora são obrigadas, né, a terem um atendimento de 24 horas, né, durante 7 dias da semana. Então, assim, isso para as empresas a gente vê que tem uma certa dificuldade, além de custo, né, porque toda empresa vai ser, inclusive, penalizada caso não venha cumprir essa questão do 24/7, então assim, é uma coisa que o seu projeto acho que pode vir a agregar bastante em determinadas situações, acho que cabe muito, né, Érica? Então assim, porque não tem questão de até mesmo de jornada de trabalho, uma coisa que... E a gente está com a NR1 aí, todo mundo falando da NR1, de saúde mental, escala jornada de trabalho, e
do outro lado, a gente tem uma legislação que obriga atendimento 24/7. Então, acho que é muito isso, né? A tecnologia ela vem para ajudar a força humana, né? E até melhorar, subir a régua do humano para ele não fazer algo que uma máquina pode fazer, e sim ele se desenvolver para fazer algo muito mais legal do que aquilo. Com certeza. Né? Apoiar em outras coisas. Então, acho que é muito bacana esse tipo de tecnologia, porque ele traz isso, ele traz um acessório, um suporte, uma ferramenta que vai fazer com que eu cumpra a legislação e, do outro lado, eu também cumpra uma legislação, que é a trabalhista de jornadas menos exaustivas, mais saudáveis, mais seguras, né? É muito legal a tecnologia usada nesse sentido. E, Eric, você trouxe um ponto, né? As pessoas não estão sendo atendidas. Quem aqui... Vocês já tentaram falar? Você manda no WhatsApp, manda no Instagram, você quer viajar, você quer buscar um hotel. As pessoas simplesmente ignoram. Inclusive, eu gostaria de lançar aqui oficialmente a hashtag não irrite. Eu tenho a hashtag não irrite o cliente, que é da Yaman, mas a hashtag agora da PowerBiz, que é não ignore o seu cliente. Então, outro dia eu ouvi, olha, Andrei, a gente ignora 80 mil clientes todos os meses. Nossa. A gente tem um caso, a gente está discutindo, então em vias de fechar um projeto que é com uma rádio. Imagina o seguinte, quantos ouvintes tentam falar com aquela rádio? E sabe o que é feito com aquelas pessoas que tentam falar? Nada. Olha a massa crítica que você consegue trabalhar com inteligência. Da experiência, da daquele experiência, ouvinte. Atendendo o seu ouvinte. Então a gente tem cases assim, de atendimento, diversos cases de atendimento a cliente diretamente, em todos os canais. A nossa plataforma está conectada no WhatsApp, Instagram, Facebook, site. Pode responder e-mail, a gente responde tudo. E a questão legal também da padronização, né? Porque vai poder padronizar uma resposta que muitas vezes, é claro, igual como a gente sempre está falando aqui, não é uma substituição do humano, e sim agregando o trabalho, né? Então, assim, essa padronização é uma coisa bem necessária, eu acho, hoje em dia. Porque a resposta tem que ser direta, assertiva, né? Isso aí é uma coisa que a gente fazendo, claro, todo agente da IA tem que ter aquele treinamento, tem que ter um treinamento, né? Um treinamento bem treinado. Você me corrige se eu tiver... Você está certíssima. Se eu tiver... Tem vagas lá na Paula. Você me corrige, mas assim, então tem que ter esse treinamento bem específico para, vamos dizer, para determinada empresa responder a questão do saque, né? Então isso eu acho que vai trazer uma agilidade para as empresas. No início pode ter um certo custo, mas talvez depois isso consegue colocar numa balança. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que vai vir bem para agregar. Eu sempre falo que é o seguinte, a gente tem que liberar os humanos das tarefas repetitivas para a gente poder ser mais humano. Isso. A gente pensar de uma forma mais estratégica. Se um executivo está ali, ou qualquer um executando atividades que são operacionais, quando ele vai ter tempo para pensar no estratégico? Né? Desperdício de tempo, né? É desperdício. Então, algo repetitivo, é consultar um documento e dar uma resposta. A gente fez uma assistente jurídica, inclusive, que responde sobre vários documentos, sobre leis e regulatórios. A gente fez duas, uma para uma operadora e uma para uma bandeira de cartão de crédito, que responde ali sobre Bacen, regulatório, arranjo de bandeira. Então liberou os advogados para realmente botarem ali onde eu vou atuar de uma forma mais estratégica. Aquilo que precisa de uma análise mais profunda, sem dúvida, né? Porque esse é o ponto. Sem dúvida. Né? Uma ferramenta dessa não vai resolver questões mais complexas. Aí vai precisar do advogado. Agora, para questões do dia a dia, até repetitivas, porque às vezes são as mesmas perguntas de áreas diferentes. Então, acho que isso é bacana a gente comentar também. Você estava me contando que você, falando até em padronização, você padroniza, mas você customiza, né? Você desenvolve um projeto de acordo com aquela situação, aquele desafio que a empresa tem de trazer essa eficiência, né? A gente cria uma pessoa digital totalmente customizada, com o manual da marca do cliente, com o tom de voz do cliente. A gente fez um gaúcho, ele vende, esse gaúcho é um SDR, ele vem de incorporação lá em Santa Maria. Que legal. Então é um gaúcho que fala ali com todo o sotaque gaúcho. Então a gente customiza ali de acordo com o que a empresa quiser. Para uso interno, para atendimento a cliente, que a gente tem vendido muito para saque, mas também para uso interno, aumentar a produtividade. Desde do técnico de campo ali, que antes ficava preenchendo o mobile, hoje ele manda um áudio no WhatsApp, nossa plataforma suporta áudio, a gente entende o áudio, responde com áudio se quiser, pode fazer com voz personalizada, voz do dono da empresa, ali para atrair mais cliente, fazer um boost ali para alavancar. A gente pode criar pessoas digitais para uso interno, como eu disse, mas totalmente customizado, assim. E em todos os canais, né? Facilita. Quem aqui não quer agendar uma consulta 3 horas da manhã, perdi o sono, lembrei, manda um áudio, eu quero agendar uma consulta.
a nossa AI já sabe, já acessa a base E já e consegue já traz. dar o retorno, né? Tem um caso interessante, na Finlândia, os processos até 7 mil euros, né? São feitos por uma IA. Quem julga Sim, já é uma AI. sim. Porque se acessa a lei ali, é básico, não tem tanta complexidade. Então, tudo que é operacional, realmente... E a legislação na Finlândia também é menos complexa. Com certeza. Mas os nossos tribunais também estão avançando Também. nesse sentido, né? Eu acho que é muito especial a gente ter essa possibilidade, usando de uma forma consciente, ética, que daí eu já quero até emendar em uma outra pergunta. A gente estava conversando aqui, você estava me falando que vocês se preocuparam em cumprir a LGPD, né? Que vocês utilizam a rede na Suíça para ter toda uma proteção, e isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a regulação da IA, que está todo mundo acompanhando aí. A gente tem regulação na Europa, né? Tá olhando, mas isso é muito global. Sim. E as empresas também são muito globais. Então, como é que você está vendo isso? Como é que impacta no seu negócio? Quais são os desafios e as oportunidades dessa regulação da IA? Ótimo. O grande desafio que a gente tinha no começo da plataforma, quando eu queria construir a plataforma, é como é que eu não vou alimentar os modelos de linguagem, como é que eu não vou vazar dados sensíveis, porque ali eu vou agendar uma consulta, então sei a doença. Isso. Então a gente se preocupou muito, tanto é que o nosso data center está na Suíça, por uma questão, eu mantenho o GDPR e LGPD na íntegra. Todos os dados são criptografados. Nós temos contrato com as fornecedoras de LLM, OpenAI, Anthropic, que a gente não enriquece o modelo. Todos os dados que a gente trafega não enriquece. Então a gente se preocupou muito, porque a plataforma foi feita para o mercado enterprise. Foi de onde eu vi. Eu sempre atendi grandes clientes. Então a nossa plataforma está pronta para esse tipo de cliente e, obviamente, para todos os outros, né? Porque o regulatório, saúde, banco, é muito pesado. Então a gente está pronto, já passou por diversos testes e está totalmente preparado. Assim. Segurança foi sempre um foco muito grande. E tem que ser. Segurança, escalabilidade, performance, tem que estar tá 100% disponível o tempo inteiro, desde o É o básico, é o essencial, né? Senão a exato. gente não sai do lugar. Exato. E agora, me falando da sua presença aqui no Web Summit 2025 no Rio, né? Você estava até comentando que foi para o de Lisboa, enfim, que veio no primeiro ano aqui no Rio. Qual que é a tua expectativa desse evento? Eu acho que, primeiro, era participar desse podcast. Segundo, eu tenho alguns encontros com investidores aqui. Estou olhando também algumas outras startups. Eu invisto em algumas startups também, além da PowerBiz. E conexão, gente. É isso aí. Enquanto minha AI trabalha... A gente tem 3 AIs ali na PowerBiz. Faz atendimento a cliente, faz trabalhos administrativos e dá suporte a cliente. Então, enquanto elas estão lá trabalhando, a gente pode ser humano, né? Olha só, eu não preciso ficar fazendo atendimento a cliente, não precisa ter pessoas para fazer isso. Então, a gente tem tempo para fazer esse calor humano não tem nada melhor, não existe, né? Exato. Bom, Andrei, conta pra gente então um pouco você falou de colocar na prática, né? Que todo mundo sempre teve uma dificuldade, e a gente ainda vê muito isso, é muita teoria e às vezes não aterriza. Você desenvolve um projeto que tem de ponta a ponta. Então, você entende o cenário, desenvolve o projeto, aí você cria essa pessoa digital que vai interagir. Como que é esse processo na prática? Tá, acho que o primeiro é mapear qual que é o papel daquela pessoa digital. Então, você vai olhar para dentro da sua empresa e falar, eu tenho problemas de atendimento aqui, eu tenho gargalo aqui, eu tenho gargalo nessa área. Então, pega uma gargalo e começa ali a resolver. Então, vou trazer casos, por exemplo, atendimento a cliente no ramo de saúde. 80% das ligações é para você pedir uma rede credenciada. O que a gente fez? A partir do momento que a gente sabe dessa dor, a gente pega o manual da marca, o que essa pessoa, se eu fosse colocar um atendente no call center, qual que é o conteúdo que eu preciso treinar? Então a gente pega esse conteúdo, coloca na plataforma ali naquela pessoa digital, a gente escreve. Você faz a integração da pessoa digital. Isso, a gente tem como se fosse um berçário. Ela nasce. Inclusive, elas trabalham em conjunto, essas pessoas digitais, que é um conceito nested bots, a gente pode falar sobre isso depois. Mas criou aquela pessoa digital, ali na plataforma, você fala, que é o System Prompt, né, que é o que a gente pergunta de ChatGPT, a gente fala qual que é o comportamento dela. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. Aí, quando o cliente fizer isso, você vai acessar o sistema tal. Você conta para ela como ela vai agir. Como se fosse um mentor falando português estruturado, pessoal. Não tem programação. Eu crio pessoa digital.
Eu fui técnico, eu não gostava de programar, não programo, mas eu crio uma pessoa digital hoje em dia. Né? Qualquer um cria na nossa plataforma uma pessoa digital. Por isso que eu legal. falo, a gente aterrizou. Depois a gente fala quais sistemas essa pessoa digital acessa, a gente liga, conecta essa pessoa digital nos canais, WhatsApp, Instagram, qualquer canal. Aonde o humano onde interagiria. o humano interage, a gente fala para ela quais idiomas ela vai entender. Então, cada pessoa digital fala até 4 idiomas. Essa é a parte mais fácil, né? Isso é muito legal. Então, a Bela, por exemplo, que é a nossa pessoa digital, ela fala português, fala espanhol, fala inglês e fala chinês. Porque eu tenho alguns investidores que estão olhando chineses, então eu coloquei a Bela... Cada uma fala 4. Cada pessoa digital fala 4. Tá. Mas se, por exemplo, eu preciso de 2 pessoas digitais porque fala 8 idiomas, Entendi. uma pessoa digital chama outra. Muito Então legal. eu só falo português. Eu preciso de inglês, eu vou chamar a Ana Paula aqui Entendi. e ela vai entregar a resposta. Isso é muito bacana. Então, inclusive para personalizar. Então você bota, por exemplo, uma pessoa digital que faça atendimento a cliente. Eu tenho uma pessoa digital que faz o administrativo. Se essa pessoa de atendimento a cliente precisa de um boleto, ela pede para outra pessoa digital e ela devolve. Tudo isso no mesmo interage canal. entre pessoas digitais. Entre pessoas que digitais. legal. Só que para o humano ali que está no WhatsApp, Ele nem não tá vê, vendo isso. Nem vê. E aí uma outra coisa que a gente fez, por exemplo, da mesma forma que você contrata um colaborador, você fala o que ele faz e o que ele não faz. Sim. Na pessoa digital, a gente pode configurar para quando for uma solicitação do que ela não pode fazer, ela aciona o humano. Automaticamente, ela manda um SMS, ela manda um e-mail. Que aí legal. o humano entra no meio da conversa e continua dando tratamento. Muito legal. Então, isso, por exemplo, tratamento Mas de lead. aí isso aí é passado para a pessoa do outro lado. Agora eu vou Pode sim ou não. Ah, entendi. A gente, Às vezes ela só... É como se ela internamente pausasse a ligação e fosse pedir ajuda. Exato. Aí entra o humano. É muito bacana Ou ela isso. pode falar, olha, eu estou acionando agora um humano, que esse Isso. assunto eu não trato. A Bela Muito educadinha legal. trata, a Bela ou a Isabela. Então a gente cria a pessoa digital para a empresa e com a cara, com o tom do cliente, acessando sistemas e principalmente seguro. Totalmente seguro. Muito legal. Excelente. Andrei, eu queria agora que a gente fizesse um exercício de futurologia. Que eu sempre faço com os nossos convidados aqui no Web Summit. Boa. Isso a gente não combinou, hein? Agora a gente sentou aqui no Web Summit 2026, porque ontem foi anunciado Uau, aqui na abertura de que a gente Mas- vai ter 5 anos para frente 5 aí de anos. Web Summit, estaremos aqui. Sim. Então nós estamos sentados aqui no Web Summit Rio 2026. O que aconteceu nesse ano? Em 2020, De 25 para 26, o que 2020. você está vendo lá na frente? O que você vai me contar em 2026, Acho que hein? O ano, pessoas digitais rodando em todas as empresas, usando o saque, né, para a gente conseguir atender vai ter que 24/7. adequar. 1000 pessoas digitais só da PowerBiz, mas o mercado é gigantesco, mas a PowerBiz tem uma meta de ter 1000 pessoas digitais até o final do ano. E mais tecnologia e mais envolvimento. A tecnologia, as AI generativas estão evoluindo muito rapidamente. Então eu vejo cada vez mais utilização, cada vez mais interação entre robôs e humanos de uma forma fluida. Eu vejo um 26 com atendimento ao cliente melhor. Eu vejo 26 eu sendo mais humano, fazendo menos trabalhos repetitivos. Eu vejo 26... É o que esperamos mesmo. Né? Não é isso? É, com certeza. Eu vejo 26 com muita... A AI realmente aterrissando em todos os lares. A AI sendo utilizada muito mais no educacional também, que acho que é um grande espaço. Sem dúvida. A AI tomando decisões, desburocratizando processos para As caramba. pessoas entendendo um pouco mais da AI, né? Exato. É uma coisa que dá Exato. muita gente ainda Desmistificada. tem que Desmistificar. Né? E sem A o AI medo, né? desmistificada Sem em medo. 2026. É isso mesmo. É isso mesmo. Legal, olha que a gente vai se encontrar. Com certeza. A gente 26 vai estaremos assistir isso aqui de novo para entender o que a gente acertou, o que veio, porque vai vir coisa nova, né? Muito dinâmico. Acho que o crescimento da IA, o desenvolvimento da IA generativa é um negócio exponencial, Sem dúvida. né? Então, assim, muito legal, muito bacana. Parabéns, Obrigado. né, pela coragem de empreender num novo negócio, porque a gente sabe que não é tão simples, é desafiador. Sim. Então, parabéns. Obrigado, Eric. muito Sucesso. sucesso, né? Muito sucesso para você. Você está sempre convidado, Bom. né? Nosso microfone está sempre aberto Legal. para você aqui no Conectando, Obrigado mesmo. tá bom? Então a gente se vê
nos próximos Fechado. episódios. Obrigada, Andrei. Todo sucesso aí Obrigado. todo mundo, viu? Parabéns. Obrigada, Obrigado a Andrei. vocês. Já deu Pessoal, Deu para certo, quem ficou Clara. aqui com a gente até agora, muito obrigada. Você pode seguir a gente nos canais. Eu vou encerrar esse episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até a próxima. Tchau, tchau.